Na semana passada, um aluno me perguntou lá na faculdade, professor, o Lula está proibido de entrar em Israel por ter sido declarado persona non grata? Ou seja, a pergunta, em síntese, é a seguinte: quem é declarado persona non grata por um determinado país ficaria proibido de ingressar no território desse país? Ou, se lá já estivesse, deve ser obrigado a sair desse país? A declaração de persona non grata não equivale, na esfera diplomática, a ato de expulsão de estrangeiro do território de um Estado e nem à proibição da sua entrada nesse território. A expressão em latim persona non grata tem o significado de pessoa não querida ou pessoa que não é bem-vinda a um determinado local ou mesmo a um grupo ou a uma instituição. Por exemplo, um indivíduo pode ser declarado, por uma razão ou por outra, persona non grata numa universidade ou persona non grata num clube social. Mas, além desse uso comum da expressão, persona non grata tem um significado específico no campo das relações internacionais, tratando-se de um instituto jurídico expressamente previsto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que foi ratificada no Brasil e entrou em vigor no Brasil no ano de 1965. No âmbito das relações diplomáticas, os Estados nacionais podem reciprocamente fixar uns nos territórios dos outros missões diplomáticas permanentes, chamadas na maioria das vezes de embaixadas. Conforme a terminologia da Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas, o país que envia o seu corpo diplomático, que envia o seu embaixador, é chamado de Estado acreditante, enquanto o país que recebe, o país que hospeda o corpo diplomático estrangeiro é denominado Estado acreditado. Essas missões diplomáticas, elas têm a função ou as funções, né, de representar os interesses do país acreditante perante o Estado acreditado, isto é, o país hospedeiro, negociar com o governo desse país e promover relações econômicas, culturais e científicas entre os dois países, além de outras funções similares. Considerando que envolvem nações igualmente soberanas, a base dessas relações internacionais é o consenso. Por isso é que, conforme disposto no artigo 4º da mencionada Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, a nomeação do chefe da missão diplomática pelo Estado acreditante está condicionada ao agreement, que é uma palavra francesa que significa aceitação, concordância, do Estado acreditado. Assim, por exemplo, para nomear o seu embaixador na Itália, o governo brasileiro deverá obter o agreement do governo francês, isto é, o consentimento, a aquiescência do governo, italiano, que tem o poder absolutamente discricionário de, conforme a sua conveniência, rejeitar o nome daquele diplomata brasileiro, sem necessidade de apresentar qualquer justificativa. Além disso, é também sem nenhuma obrigação de justificar a sua decisão que o Estado acreditado, o hospedeiro, o Estado que hospeda, tem a faculdade de, a qualquer tempo, comunicar ao Estado acreditante que o chefe ou qualquer outro integrante da missão diplomática é persona non grata
conforme permite o artigo 9º da referida Convenção de Viena de 1961. Isso ocorrendo, a praxe é o país chamar de volta o seu embaixador ou o seu diplomata. Mas a declaração de persona non grata por si não implica necessariamente a expulsão daquela pessoa do território do país que a declarou persona non grata. Na hipótese de o país acreditante não chamar de volta o seu diplomata, o Estado hospedeiro apenas deixará de reconhecer aquele diplomata como representante do seu país de origem e poderá, inclusive, não mais lhe conferir as prerrogativas e imunidades próprias do corpo diplomático. É claro que, dependendo do motivo pelo qual a pessoa foi declarada persona non grata, poderá ocorrer também, concomitante, uma eventual expulsão ou proibição de acesso ao território do Estado que a declarou persona non grata. Por exemplo, a prática de crime grave ou a prática de espionagem. Mas a expulsão ou proibição de entrada nesses casos será sempre um outro ato distinto e que não se confunde com a declaração de persona non grata. Exemplo disso é o que ocorreu com o ex-presidente da Áustria, Kurt Waldheim, que fora inclusive secretário-geral das Organizações das Nações Unidas e, no ano de 1987, enquanto exercia a presidência da Áustria, foi declarado pelos Estados Unidos persona non grata e também proibido de entrar no território americano. Isso porque se descobriu, àquela época, que ele fora um alto oficial nazista e que ordenou o fuzilamento de vários judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Entendeu-se que ele cometeu crime contra a humanidade e por isso os Estados Unidos o declararam persona non grata e ainda proibiram o seu ingresso no território americano. No caso específico do presidente Lula, até porque ele não é um membro de missão diplomática permanente, mas é o próprio chefe de governo e de Estado no Brasil, já que o Brasil é uma república presidencialista, que tem como característica confundir-se na mesma pessoa a chefia de Estado e a chefia de governo. A declaração de persona non grata feita pelo governo israelense situa-se muito mais no campo simbólico, no campo da linguagem diplomática, como uma justa reação de indignação à fala inconsequente, estúpida e reveladora de total ignorância do que foi o Holocausto, feita pelo presidente brasileiro em Addis Abeba, comparando os ataques das forças israelenses em Gaza ao massacre promovido pela Alemanha nazista contra os judeus na primeira metade do século passado. Coisas absolutamente incomparáveis. O Holocausto não tem comparação. Mas é tanto uma declaração principalmente simbólica que ela contém uma condição resolutiva, ou seja, a condição de persona non grata de Lula só perdura enquanto o presidente brasileiro não se retratar e pedir desculpas pela infeliz, equivocada e inoportuna comparação que fez entre os ataques em Gaza e o Holocausto. Assim, Lula, pelo menos por enquanto, não está proibido de ingressar no território israelense.